Bom, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass sobre direção de fotografia no documentário. Eu sou Júlia Pellegrino, sou jornalista e eu vou fazer a mediação da live. Eu sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo castanho escuro, de comprimento médio e ondulado. Os meus olhos são grandes e castanho escuro, nariz e boca pequena, e eu estou usando um blazer preto. É, Essa aula, ela é uma introdução pensada especialmente para quem está começando ou simplesmente para quem gosta de cinema e tem curiosidade sobre como a imagem é construída nos filmes documentais. A gente tem o prazer de receber aqui hoje o Thiago Tambelli, ele é diretor de fotografia, com uma trajetória muito intensa, né? Ele dirigiu filmes como Das Almas, 20 Centavos, Escolas em Luta, Nied, Doutor Palhaço, e ele está filmando O Amanhã Não Existe Ainda. A gente tá também com a Tati Baruel, ela é diretora, ela que dirigiu o curta Dentro da Cena. E hoje o Thiago vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência dele no olhar documental, na construção estética e ética das imagens e nos caminhos que a fotografia, é, quando ela se encontra com o filme documental, né? Vamos lá, Thiago, a palavra é sua. Pode se apresentar, falar pra gente como você iniciou sua carreira no audiovisual, especificamente na direção de fotografia. Meu nome é Thiago Tambelli, eu tenho 50 anos, poucos cabelos grisalhos, olhos castanhos, nariz e boca assim pequena para média, ou não sei se para grande, orelhas pequenas, e estou vestido com um casaco azul. Bom, eu comecei na direção de fotografia. Na direção de fotografia, não, comecei como documentarista, trabalhando também como fotógrafo desse filme, quando eu tinha ainda 15 anos de idade, né? Foi meu primeiro documentário. E eu fiz esse documentário ainda na escola, né? Então, eu considero que a minha história se inicia com esse trabalho, né? Então, depois disso, né, eu fui estudando, fui me aperfeiçoando. E hoje, né, eu trabalho como diretor de fotografia, diretor de documentários, né, diretor de fotografia também para cinema de ficção, produtor, diretor, né, roteirista. Então, eu tenho, assim, digamos que uma formação, que eu considero, acho que a maneira de dizer mais correta seria um realizador de cinema, né, onde a fotografia é uma das minhas, digamos, especialidades. Bom, muito legal. Vou pedir para a Tatiana se apresentar também pra gente, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu sou a co-diretora desse projeto dentro da cena, junto com a Edgar Jacques. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho um pouco claro, tenho olhos verdes, sobrancelha grossa, uso óculos, tô com uma jaqueta cinza e um cacharel amarelo. É um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal. Bom, agora falando mais sobre a direção de fotografia, especificamente do curta Dentro da Cena, né, que o Thiago dirigiu. Ele acompanhou todo o processo criativo, de um musical protagonizado por artistas cegos e com baixa visão. A minha pergunta é como foi pensar em construir a fotografia de um filme que a temática envolve justamente a ausência da visão como sentido. E eu também percebi que no documentário tem algumas escolhas visuais bem marcantes, como os planos que acompanham a perspectiva da bengala branca do Edgar, né? Que é um objeto muito importante para ele identificar obstáculos na frente. Eu queria saber como foi o processo de decisão para construir essas imagens e o que você buscava transmitir também com esses planos. Bom, essa foi a primeira vez, né, que eu trabalhei né, com a temática,
né, um personagem com deficiência visual e, e, e ao mesmo tempo, não sabia exatamente, né, como isso iria acontecer, né? Então, acho que a primeira tomada de consciência foi justamente não saber como lidar com essa questão de maneira subjetiva e objetiva, né? Então, a relação com o Edgar é que eu trouxe, né, digamos, os principais caminhos, né, por onde a gente deveria trabalhar, né? A primeira coisa que eu aprendi, querendo dizer com isso, né, porque não saber busca justamente o aprendizado, né, como ponto de partida, né? Então, o que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi é que a questão da visão, ela é multidimensional também, né? Ela abrange uma camada de pessoas da sociedade com graus diferentes, né, de falta de visão, onde elas são classificadas como deficientes visuais, né? Então, o próprio Edgar, ele tem pouca visão, né? E isso o torna, né, uma pessoa específica dentro dessa gama de pessoas que a gente chama de pessoas com deficiência visual. Então, o aprendizado foi muito específico, né? Porque isso já, né, desmistifica um tanto dos nossos preconceitos, né, e da nossa falta de conhecimento em relação a essas pessoas, né? Então, a primeira coisa é essa desmistificação, esse processo de você conseguir abdicar ou, né, deixar de lado o que você imagina que sabe, né? Então, voltando a falar, não saber sobre, se colocar como não entendido do assunto é o ponto de partida para justamente buscar a representatividade, né? Nem representatividade não é a palavra certa, mas o caminho de uma né? Uma conceitualização da estética fotográfica ou da abordagem ou dos dispositivos que envolvem, né? Então isso já foi marcante para mim porque já, né, trouxe uma possibilidade de ele também produzir imagens, né? Então, se a gente vê no curta, aquilo que a gente imagina uma pessoa que, né, que tem deficiência visual, que ela não possa produzir imagem, produzindo imagens e produzindo, né, através do seu olhar, né? Então, é um paradoxo tudo isso, né? E joga contra os estereótipos e joga contra os nossos preconceitos, né? Então, a primeira coisa é justamente isso, né? E o filme lida com essa questão que é justamente a possibilidade de ele fazer um musical, né? Então isso é também o diálogo intrínseco ao trabalho, né? A própria luta dele como pessoa, como uma maneira de abordar isso de uma maneira é, política, né? Filosófico-política. Então, a perspectiva da bengala é um ponto de vista, né? É um ponto de vista daquele que usa uma bengala para enxergar, digamos, o seu caminho, né? A bengala ela faz um papel meio que dos olhos, né? Junto com todos os sentidos táteis, né? Que transmite ao corpo dele, né? Então, que é o que ele fala, né? A perda de sentido traz também, né? O curta aborda isso. A perda de um sentido te traz também uma outra possibilidade de viver, né? De estar, né?
como um agente, né? Como uma pessoa, como qualquer outra pessoa. Então, é isso, a gente precisou de alguma maneira ter uma, uma sensibilidade, né? Uma visão a partir dessa perspectiva que não é a nossa, né? Então, assumir que sim, o Edgar poderia fazer as suas próprias imagens, ele poderia também contribuir com a sua visão, não só a visão da narração, da direção, mas a construção das próprias imagens, né? Então, eu acho que isso é isso é inspirado, né? Também numa trajetória também de outros artistas, né? Cegos que também experimentaram ou experimentam a fotografia como um elemento de construção da sua arte, né? Como um dispositivo, né? Então, a imagem ela tem esse poder também de ser construída de maneira subjetiva, né? Nós podemos construir a imagem dentro de nós. A nossa própria apresentação aqui é uma construção da nossa imagem, né? Que para as pessoas que têm deficiência visual, elas constroem a imagem dentro né, do seu próprio cérebro a partir de outros caminhos, né? Que não só propriamente definidos pela visão. E também quando a gente constrói as nossas imagens, né? Nós que não, digo nós que não temos essa deficiência, nós também construímos as nossas imagens não só também pela visão. Então, quando se fala em construção de imagens, nós temos que sempre ter em conta de que a imagem é construída pelo que a gente pode enxergar dela, né? Pelo que a gente não pode enxergar delas, mas feita com toda uma cosmovisão, né? Eu fiquei pensando nesses dias, eu falei, nossa, que eu posso falar, né, sobre isso, né? Então, a cosmovisão, a gente foi atrás da cosmovisão do Edgar, né? Então, a cosmovisão é aquilo que ele enxerga da vida como um todo, né? De maneira singular, a sua cosmovisão, né? Ele tem uma visão sobre tudo, né? Sobre todos os aspectos. E para nós também que fotografamos e que não temos, né, essa deficiência, também temos a nossa cosmovisão. A cosmovisão não depende, digamos, da visão meramente biológica. Ela depende de toda uma concepção de quem nós somos, né? Você olha para o mundo de um jeito, a Tatiana olha, né, olha de outro. E isso faz, né, a fotografia de cada um de nós, né? Tanto a dela, de quem enxerga, quanto daquele que produz, aí, né? Que é o objeto da imagem, né? Então, a imagem ela tem esse poder de revelar quem fez e quem faz. Não, quem fez e quem é retratado, né? Então, é dialético, né? Então, essa cosmovisão das pessoas que não têm visão, eu acho que é aquilo que nos coloca como um ponto de encontro para encontrar a fotografia desse filme. Muito legal. E interessante também, né, como você explorou esse sentido no documentário. Achei bem legal no curta. É, agora, falando um pouco sobre ficção e documentário, na sua experiência, o que diferencia a fotografia do documentário, da fotografia e de ficção? E existe um tipo de olhar para isso? Isso, o tipo de olhar é aquilo que eu estava falando antes, né? A cosmovisão do fotógrafo.
Todo fotógrafo ou toda pessoa tem uma cosmovisão, né? Essa cosmovisão, digamos, é a marca, é a assinatura, né, de cada um de nós, seja para qualquer atividade, né? Então isso faz, né? Isso faz de mim diferente do outro. Então as minhas características, a maneira como eu trabalho, produz um tipo de fotografia, né? Claro que nós, né, técnicos artísticos da fotografia, né, somos desafiados a construir sempre uma fotografia adequada para cada projeto, né? Então, a diferença, assim, as diferenças entre o cinema documentário e a fotografia de ficção é que, basicamente, né, nós lidamos com as pessoas da vida real. Então, em fotografar pessoas da vida real tem tem o quesito ético, né? Que entra de maneira crucial, né? Para definir a relação entre as pessoas. E isso determina também, né? A cosmovisão da fotografia, né? Então, saber se relacionar diante dessa relação ética é um dos quesitos básicos para se construir uma boa fotografia de documentário, né? Porque senão ela pode ser sensacionalista, ela pode ser voyeurista, ela pode ser gratuita, né? Ela pode atender só os desejos do diretor ou só os desejos, né, daquele trabalho, né? Então, a ética na fotografia documental, ela é tão importante quanto a própria realização do filme, né? Porque ela é por trás da relação das pessoas que fazem documentário com as pessoas retratadas que se constrói um filme documentário, né? E nós que trabalhamos com documentário temos responsabilidades éticas com essas pessoas, né? A gente não pode comprometer essas pessoas, a gente não pode expor essas pessoas, né, de maneira indevida, a gente não pode atentar contra a honra delas, né? Então tem uma série de questões éticas, né, que estão impregnadas nessa fotografia do documentário, né? Em relação aos aspectos técnicos, né? Então, para terminar os aspectos técnicos, e no mundo da ficção, a gente não trabalha com pessoas da vida real, nós trabalhamos com atores que, né, passam por todo um processo de preparação para viverem aqueles personagens, né? Então, os dilemas éticos, eles são mais diluídos, né? Não que eles não existam, porque aí são outros tipos de dilemas, né? Que a ficção vai enfrentar, mas não lida com pessoas da vida real. E aos casos híbridos, né? Onde entre o mundo do cinema, ele dialoga entre o mundo da ficção e da realidade, né? Filmes que são de ficção feito com não atores, né? Então, onde se testam os limites, né, entre os dois gêneros. Então, e tecnicamente, né, são mundos completamente diferentes, né? No mundo do documentário são poucas pessoas, né? As coisas são feitas de maneira mais ágeis, né? Você não está ancorado num roteiro como o roteiro de ficção, com diálogos, né? Você está ancorado em dispositivos cinematográficos, né? Em preparações relacionadas à antecipação, né? Quer dizer, como imaginar aquela cena, como projetar aquela cena, como lidar tecnicamente com a cena no documentário, né, naquilo que diz respeito à captação de som, à fotografia, à iluminação, né, onde as coisas acontecem com muito menos controle e preparação. E no mundo do documentário, no mundo da ficção, você vai ter justamente o contrário, né? Você tem um controle dos espaços, das pessoas, da cena, da luz, do som, né? A preparação da fala, né? Mas eu acho que uma coisa que acho que está intrínseca entre o mundo da ficção e o mundo da realidade é que também os dois a gente pode ter uma
uma perspectiva onde esses dois mundos também eles estão sempre em encenação, né? As pessoas retratadas no mundo do documentário também estão encenando a própria vida, assim como eu enceno, eu vou estar lá encenando como diretor de fotografia, os diretores, a equipe. No mundo da ficção há também uma encenação, né? Só que a gramática é outra, né? A maneira como isso se organiza e os símbolos que se organizam é feita de maneira diferente. Mas nesse sentido, todos estamos, né, digamos, de alguma maneira vivendo personagens de si mesmos, né? Ou não. Bem interessante, pensando nessa parte ética que você comentou, eu queria saber quais são os cuidados, né, que você tem para registrar pessoas em contextos de vulnerabilidade ou momentos íntimos. Os cuidados éticos e técnicos, tipo, como chegar nesses momentos que você precisa registrar, mas tem todo aquele. Aham. Isso tem a ver com a cosmovisão, né? Isso tem a ver com estar no mundo. Isso tem a ver como entrar e sair, como dar os passos, como ter a humildade de não saber que não, né, que não sabe. Estar preparado para escutar, né, para para descobrir juntos, né? E, e quando você lida com pessoas em situação de vulnerabilidade ou, né, portadores de alguma deficiência, o mundo sutil, né, das relações dos estigmas é onde você vai se deparar consigo mesmo e você vai ter que olhar para si e lidar com os estigmas que você possui sobre aquelas pessoas. Ou seja, é melhor não dizer nada no primeiro momento. Escutar e aprender, né? Porque o mundo são mundos, né? Para quem não tem, né, a vivência com essas pessoas, é um mundo diferente do nosso, né? Então, lidar com o outro na perspectiva, né, da, da, da moralidade, né? Do julgamento, da de uma perspectiva onde a gente possa estabelecer uma relação aonde as pessoas elas precisam ser escutadas, né? É mais um processo criativo. Então, por exemplo, esse projeto me surpreendeu demais justamente por conta disso, né? Porque me testa em relação aos estigmas que eu tenho comigo mesmo em relação àquelas pessoas portadoras de deficiência. Então você precisa necessariamente se colocar no mundo de uma maneira a não essencializar aquelas pessoas, né? Defini-las, muito menos romantizar, muito menos também imaginar que não é possível e entender que caminho que se pode construir com essas pessoas artístico, né? É filosófico, porque no mundo das artes, né, se você fala de fotografia, ou mesmo, né, o documentário não é bem uma arte, né, ele está mais no campo do ofício, ele tem questões éticas assim muito imbricadas, mas também no mundo do documentário, né, e das relações com as pessoas, a perspectiva humana, né, para a realização de qualquer coisa, ela tem que ser respeitada da maneira mais vital, né? Ou seja, é, você não pode imaginar.
com preconceitos daquela relação. Você não pode imaginar aquela relação fundada nos seus conceitos, na sua perspectiva, né? Então, quando quando a pessoa mostra do que ela é capaz, ou do que como nós somos capazes juntos de fazer alguma coisa, é a oportunidade de construir junto o próprio processo, né? Então, quando você imagina que a pessoa, né, o Edgar, não, ele não pode produzir a própria imagem se ele tem 3% da visão. Como assim, né? E você, se você parte desse preconceito, você inviabiliza qualquer relação ética com essa pessoa, né? Porque a construção da vida e das relações, ela parte justamente desse paradoxo, né? Daquilo que o mundo diz o que é, né? Ou as convenções dizem o que é, e o que essas pessoas realmente elas vivem, elas são, né? Então, né, quando eles falam da coisa lá do nazismo, né, quer dizer, você já parte, você vê um nível de preconceito, de desumanização, a ponto de aniquilar as pessoas, né? Então, depois da nossa experiência do nazismo, né, e de toda um enfrentamento consigo próprio, né, de consigo próprio, ser humanos olhando para suas próprias mazelas, né, como a experiência do nazismo, né, e que ela está presente hoje aí nos dias de hoje, né, tudo que nós estamos vivendo, do crescimento da extrema direita, do ódio, tudo isso, está tudo dentro de nós, né, digo, nós como seres humanos, né, essa pulsão aí de morte, né, essa violência toda que nós somos capazes de produzir e também de conviver com ela, de naturalizá-la, né? Então, quando você lida com essas pessoas, você está lidando com essas questões, que elas são intrínsecas e inerentes ao ser humano. Elas estão dentro da gente, né? Querendo ou não. O que vai valer em conta nas relações é a qualidade justamente das relações humanas. Como que a gente pode construir um filme ético, com relações éticas, aonde a gente realize, por exemplo, esse curta juntos, né? Imagina no nazismo, o que que esses caras estavam fazendo com essas pessoas. Então, esse processo é o processo ético. E não a gente não pode imaginar que ele, o quê? Se encerrou. Não, ele é basicamente perpétuo. Enquanto nós existirmos, nós vamos ter que lidar com os nossos próprios preconceitos, né? Então, isso envolve o racismo, isso envolve, né, o etarismo, né? Isso envolve as pessoas com portadoras de deficiência, né? Isso envolve com aquilo que a gente chama do outro, né? Então, tudo que é diferente de mim, eu olho e falo, opa, será que será que eu sei lidar com o outro de verdade, né? Então as questões éticas elas estão nisso daí. E aí no mundo documentário é justamente essa relação que se estabelece entre as pessoas filmadas e onde os acordos e os limites daquilo que pode ser feito vai emergir dessa relação. Quando ela é de boa qualidade, onde as coisas são discutidas como precisam ser discutidas, né? E não meramente, né, utilizar essas pessoas como figurantes, né, para, né, de maneira descartável, né?
Então, a gente sabe como essas pessoas, né, como a sociedade lida com elas, né? É isso. Não sei se eu divaguei demais, mas Não, perfeito. Achei perfeito. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Essa cosmovisão e esse respeito, né, à realidade que está sendo filmada, como que você equilibra isso com a estética, sem perder a estética? E se tem uma linha tênue entre essa beleza e um possível sensacionalismo, né, no documentário? é. Eu fiz um filme na Cracolândia onde eu tive que lidar muito com essa questão, né? Porque aí né, um território de pessoas com extrema vulnerabilidade, né? E aí, né, eu li coisas assim bem interessantes que a ética ela se estabelece naquilo, o limite que se impõe é, nossa, isso daqui é para atender o meu desejo ou isso atende ao filme, né? Isso, né, quer dizer, o desejo relacionado ao prazer, né? Ah, eu, por exemplo, eu preciso no filme mostrar uma pessoa usando substância, né? Por exemplo, o crack. Eu preciso mostrar essa intimidade para eu fazer um filme da Cracolândia, ou isso atende a um desejo meu ou do espectador? Você entende? Quando as pessoas falam assim, ah, não, quero ver um filme da Cracolândia, as pessoas falam, nossa, ele vai mostrar os caras fumando crack, né? Tipo, se acabando, né? Então, isso é quando você diz o sensacionalismo, né? Isso é o voyeurismo, isso atende a um desejo muito ligado ao que eu estava falando antes da sociedade, né? De ela ela atender a desejos e normalmente esses desejos são um tanto quanto perversos, né? Eles acabam realimentando a lógica do estigma, né? Então, é como a gente fazer esse filme e, sabe, e a gente invadir a intimidade, por exemplo, do Edgar, num lugar que vai atender ao desejo do espectador, e não aquilo que né, a nossa história, o nosso filme deseja contar. Você entende? Porque pô, nesse lugar tá a ética, tá as relações, tá a construção. Num outro lugar, atende a desejos, né, dos mais perversos, assim, né, e que eles atendem, eles estão relacionados ao gozo nosso, sabe, do sofrimento, né, da espoliação, sabe, da degradação humana, sabe, do exibicionismo, entendeu? Então, não, no filme da Cracolândia, eu fiz um filme sem mostrar nenhum usuário consumindo nenhum tipo de substância. Então, isso é, para mim, sempre o ponto de equilíbrio que você busca, né? Ou que você deveria buscar, né? Aí depende de cada um de nós, depende da cosmovisão, né? De como que a gente quer se colocar naquele lugar e retratar aquelas pessoas, né? E isso tudo, claro, são construções político-filosóficas, né? Do trabalho no qual a gente está envolvido. Aqui a gente se depara de maneira clara, né? Então a gente sempre teve muito atento em relação a isso. Bem interessante. É pensando no curta, né? Como que foi essa relação, essa conversa com os diretores e os participantes, né? Para garantir que essa fotografia ela fosse fiel ao olhar artístico e à proposta inclusiva no, no projeto. Pensando nesse mesmo assunto que a gente tá É, falando, né? Esse sensacionalismo, isso. estética, beleza. Não existe uma fotografia fiel ao, ao filme. Existe aquela fotografia que é possível, Sim. né? E que a gente vai juntos em busca dela. E que no começo, normalmente, eu nunca sei, né?
mas que ao longo do processo e das conversas, essas conversas éticas, né, essas conversas criativas, né, então a gente discutiu, né, eu apresentei para Tati, né, fotógrafos cegos, né, que trabalhavam com, com a imagem, né, o filme Janela da Alma, enfim, né, e trabalhando com muito com a visão do Edgar, da cosmovisão dele, né, de como estabelecer esse processo, né? Então, normalmente a fotografia, os trabalhos a maneira como eu trabalho é sempre muito colaborativa e eu respeito muito a minha intuição e eu procuro visualizar a imagem, né? Então, as conversas são para você poder visualizar, né? Eu gosto no documentário ou na ficção, e isso é, digamos, também um ponto de intersecção entre os dois gêneros. Eu trabalho sempre com a visão daquilo que eu leio, daquilo que se discute, e você cria uma imagem, né? Que ela não é fiel, né? Só para, né? Ela não é fiel a mim ou né? Não, ela é aquilo que eu posso traduzir numa conversa com alguém durante o processo de desenvolvimento do trabalho. Então, eu falo, olha, eu imaginei isso daqui, da pessoa, você está vendo o que eu estou vendo? Você conseguiu ver, ó, é assim, a imagem é assim, assado, daqui para cá. Você está vendo a pessoa falar, eu estou vendo. Eu falei, então é isso. Né? Então é uma antevisão, né? Ela é muito mais. Por isso que a coisa né, das pessoas com deficiência visual, elas têm essa visão de como são as coisas, né? Isso se produz no cérebro delas. Assim como nós, sem ainda produzir aquela imagem. Aquela imagem depois. Essa que eu pensei antes, e que ela é discutida, que a gente pode discutir junto com os diretores, ela não é a imagem final. Ela só é o ponto de partida, entendeu? Ela é o ponto de partida, é onde ela fala, nossa, é isso aqui. Aí você, mas mostra uma referência, fala, ó, isso aqui é legal, tal. Aquilo que vai ser feito, por isso que não é fiel. Aquilo que vai ser feito já é uma outra coisa. Que é no dia da filmagem, as condições que se apresentam, tudo que está na frente da câmera. Tudo que está na frente da câmera é também uma cosmovisão de todos que participam do projeto, né? Então, não é um resultado só do fotógrafo, é o resultado dessa coisa que a gente chama de cinema, né? Documentário, cinema de ficção, é isso. Pensando nessa parte de criação, né, colaboração e tal, queria saber qual é a parte que você mais gosta nesse processo de criação da fotografia dos documentários. Se tem alguma coisa que te pega ali, nessa parte de O que me criar pega, mesmo. o que me pega são as pessoas. Então, no documentário, às vezes você está filmando e a fotografia nem é o mais importante, mas é, ou não é. O que importa no documentário são as pessoas, né? O ser humano se identifica com o ser humano, né? Então, estar filmando uma pessoa, sabe, linda, maravilhosa e que está te contando, né, uma história transformadora, uma experiência de vida que toca as pessoas, né? Que faz, te transporta você para um outro lugar, que quebra os seus preconceitos, os seus estigmas, né? Aquilo que você imaginava que era, né? Isso é transcendente no documentário, né? Então, o documentário ele está muito relacionado às relações humanas com as pessoas retratadas, né? E, e eu acho isso muito bonito.
Fantástico. É, eu queria que você pedir, né? Se você tem alguma referência aí para indicar pra gente, filme, documentário, que a Entendo. fotografia te inspire. Se você pode indicar também para quem tá começando, né? Vou indicar um filme que chama O Homem de Arã. Esse filme, ó, ele é de 1934. Ele é do Robert Flaherty, é o que fez o Nanook, né? Que são os clássicos do documentário e tal. Mas eu acho tão belo, né? E tão cinematograficamente expressivo, né? E, e aonde você vê, né, a construção, né, imagética da realidade de uma maneira assim, um filme em preto e branco, né, com pescadores numa ilha assim de pedras assim, onde o mar tem toda uma relação profunda, né, com aquelas pessoas e o filme é muito impactante, né? Um filme branco e preto, o filme tem quase 100 anos. Então, o filme tem 90 anos. Então é um filme assim muito expressivo, né? Onde a fotografia tem uma concepção estética primorosa, assim, eu acho, né? É um filme que eu vi quando eu era muito jovem ainda e me marcou demais, né? Na, nesse mundo que o documentário cria, né? Nessa relação de encontro e de sentir e construção fílmica, né? O documentário tem essa coisa de construção fílmica que é um, né, um tecido muito próprio do documentário, feito com poucas pessoas, de maneira, né, sempre muito, sempre não, né, mas de maneira orgânica, né? Acho que é uma palavra boa. Então esse filme é um filme que eu recomendo as pessoas assistirem, com maior convicção. Muito legal, obrigada pela indicação. Eu vou até pesquisar aqui depois porque eu não conhecia. Vale a Bem pena. legal. Tem no YouTube inteiro, assim, um filme em preto e branco, assim, um filme, nossa, o filme é belíssimo. Ah, que legal. Belíssimo. Tem, você tem algum, não sei, né? Algum diretor de fotografia aí de referência que você Ah, do goste documentário tem, muito? tem meu grande parceiro, né? Assim, que fez a fotografia de um filme meu, mas que fez a fotografia, sei lá, de mais de 10 filmes com o Eduardo Coutinho, que é o Jacques Chewich, né? Que é uma pessoa, assim, tanto quanto, tanto como fotógrafo, como pessoa, assim, muito exemplar, né? Uma pessoa, assim, muito humana, muito carinhosa e que faz da fotografia algo também muito gostoso de se apreciar nos filmes, né? Tem ali uma singeleza muito bonita. Legal. Bom, obrigada, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. A gente está quase chegando ao fim aí. É, eu queria agradecer ao Thiago, né, por essa aula. É muito legal ouvir com quem entende, quem faz, quem pensa e quem vive, né, o cinema. Eu agradeço a Tati também, que está aqui com a gente hoje. Caso Obrigada. alguém tenha alguma pergunta para fazer ou alguma coisa relacionada, pode mandar lá no Instagram do Curta, que é arroba dentro da cena curta. Fica o convite também para seguir o Thiago nas redes sociais, que é arroba Thiago Tambelli. Para seguir o Jax também, desculpa, o Edgar também, o Edgar Jax, que ele foi diretor Isso. do Curta, junto com a Tati também. É arroba edgar.jax e arroba tatiana.baruel. Vou aproveitar vocês para lembrar sobre os próximos eventos que a gente vai ter. No dia 17 de agosto, domingo, às 18 horas, a gente vai ter a primeira exibição presencial do Curta, que vai acontecer no Núcleo de Cultura Ousadia.
na rua Nossa Senhora do Carmo, 79, aqui em Mogi das Cruzes. No dia 21 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, vai ter a exibição online. É, caso alguém queira acompanhar aí os próximos eventos, próximos encontros, é só seguir a gente no arroba dentro da cena curta. É isso, pessoal. Muito obrigada e Valeu, até a obrigado, próxima. Júlia. Um beijo, Tati. Obrigada, beijo, boa noite para vocês, Pra pessoal. você também. Obrigadão. Um Tchau, beijo. tchau.